Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Raskorski. A gente está hoje aqui no podcast do Secov, dentro do Enacom. Aliás, o Enacom, sucesso esse ano, casa cheia. Tinha até fila de espera, né, para assistir as palestras. Os stands estão lindos. E a gente está hoje aqui dentro do stand da Atlas, transmitindo o podcast aqui diretamente do Enacom. E esse painel é um painel diferente, um painel bacana. A gente vai falar da coisa mais importante, que é o papel do síndico, principalmente o síndico profissional na gestão dos condomínios. E aí a gente separou um time de primeira, e olha que legal, um time multidisciplinar. Pessoas que não nasceram como síndicos, mas a carreira e a vida, né, tudo foi caminhando para que eles se tornassem síndicos profissionais de referência aqui em São Paulo. Então, por exemplo, a gente está com a Caterine, que está aqui conosco, bem-vinda. A Caterine é hoteleira, né, de profissão, de formação, trabalhou em incorporadoras e construtoras e hoje é síndica profissional, sobretudo de empreendimentos de altíssimo padrão. Então ela foi num nicho muito específico. O Sérgio Meira, que é daqui do Secov, é do Síndic Expert, que é um programa, né, de capacitação para os síndicos, principalmente profissionais. O Sérgio coordena um grupo de trabalho enorme aqui no Secov. E olha que legal, o Sérgio, ele era dono de uma administradora durante décadas, uma administradora tradicional em São Paulo. Ele acabou passando a carteira para uma empresa maior e virou síndico profissional. Então ele mudou a carreira depois de velho já, né? E é muito bacana, mas é engenheiro de formação. E o Gandra, que é um síndico profissional, digamos assim, de grife aqui em São Paulo. É um cara que cuida de muitos condomínios em volume. Mas o Gandra, ele sempre foi advogado e sempre advogou muito. E aí o próprio escritório de advocacia se transformou, né, e abriu uma outra área, que hoje acho que deve ser o carro-chefe, inclusive, que é a sindicatura profissional. Então, 3 pessoas que a carreira migrou para que eles virassem síndicos profissionais e que são super admirados aqui em São Paulo. Então, bem-vindos. Obrigado. E a primeira pergunta é uma pergunta bastante genérica, mas acho que cada um vai dar sua impressão pessoal. Qual a importância do síndico para garantir um condomínio bem gerido? É uma pergunta ampla, gigantesca, mas cada um deve ter um segredo dourado. Qual que é o papel do síndico para garantir um condomínio bem gerido? Vamos começar pelo Sérgio. Bom dia a todos, bom dia aos colegas aí. Realmente um time de primeira aqui que o Secov conseguiu reunir, com a coordenação do Márcio, que é sempre excelência aí na descontração e conteúdo, né? Mas o papel do síndico são vários, mas eu destaco uma coisa. O síndico, hoje em dia, ele não pode ser amador. Ele precisa realmente ser profissional, ter uma bagagem, porque os prédios são muito complexos, né? Hoje não dá para você improvisar. Então você tem que ter realmente aquele conhecimento já de profundo de um condomínio, a sua funcionabilidade, para que tudo corra bem dentro do prédio. Agora, uma coisa que eu acho primordial na minha cabeça de engenheiro quadradinha é a gestão financeira, Márcio, porque um prédio que não tiver uma gestão financeira adequada está fadado a ter problemas, né? Então, começa por uma previsão orçamentária bem feita. Se a gente não tiver o dinheiro necessário para fazer os nossos pagamentos, a gente vai acabar adiando o quê? As manutenções, né? Que é o item que não está ali pagando um boleto mensal. E aí você vai acumular um monte de problemas, pequenos problemas, que no futuro, pessoal, vamos dobrar o condomínio aqui agora para recuperar o tempo? Não vai conseguir. Então, para mim, gestão financeira é primordial de um síndico, né? E aquela função básica que a gente fala, né? Síndico profissional tem que o quê? Seguir a cartilha também, né? Respeitar a convenção do prédio, o regulamento interno e as deliberações que foram dadas em assembleia. Ou seja, eu considero que você é um síndico profissional no modelo tradicional, né? Sou. Você gosta de conhecimento, de experiência, de planejamento e de rigor nas finanças. Eu acho que a gente tem que sempre antever os problemas, né? O prédio dá muitos sinais e a gente não pode fazer como o bom brasileiro do jogo de cintura. Na hora a gente vê, na hora vai ser o problema muito maior, né? Os custos vão ser emergenciais e com certeza maiores. Então tudo que eu puder antever, me preparar para enfrentar o problema de forma programada, com certeza ele vai ser melhor resolvido e com um custo menor. Agora, de coração, peito aberto, o que é mais fácil? Ser administrador ou ser síndico? Boa pergunta. Gozado, né, Márcio? A minha administradora, que era uma administradora menor, que eu estava à frente de todos os trabalhos, tudo era meio administradora que tinha que resolver.
Quando passei para a sindicatura profissional, o nome profissional parece que atrai que nem um imã, né? Então, se ele é o profissional, ele é o representante. Então, problemas todos primeiro desemboca no síndico para depois a gente distribuir, pedir ajuda para o parceiro administradora e os profissionais que nos apoiam. Ou né? seja, é mais complexo ser Hoje em síndico. dia, o síndico profissional recebe uma carga grande de Agora, responsabilidade. as pessoas vão perguntar, não tem jeito, as pessoas querem saber. Você ganha mais dinheiro como síndico ou quando tinha administradora? Olha, como administradora, eu tinha uma escala maior, mas eu tinha uma estrutura muito maior, né? Tinha 30 funcionários, hoje eu tenho uma estrutura enxuta, né? Tenho 7 netos, então eu tenho uma programação também de aposentadoria, né? Então eu não posso gastar todo o meu tempo, né, dos meus próximos anos trabalhando. Então eu decidi trabalhar uma carteira menor, com prédios também de alto padrão, que é o nicho que eu gosto de trabalhar. Resumindo, como síndico, ele trabalha menos e ganha mais. Essa finalização é do Márcio. E você, Caterine, como que... fala aí a tua dica dourada da importância do síndico para fazer uma boa gestão. Eu acho que o síndico tem o papel de fazer essa mediação dos moradores, né? E eu acho que o mais importante é entender o prédio, porque cada prédio é de um jeito, né? Então cada prédio tem primeiro um público, né? Os moradores são de um estilo, cada um tem um estilo. E aí quando você entende a forma com que eles querem tocar o seu dia a dia no condomínio, aí você consegue, exatamente que nem o Sérgio falou, direcionar os custos e todas as prioridades, e sempre lembrando que, obviamente, o ideal é não ter inadimplência, sempre ter uma previsão orçamentária justa e também ter essa possibilidade de você sentar com as pessoas, entender o que elas querem e ir direcionando para esse caminho, né, o melhor possível para eles viverem lá no dia a dia deles, né? E sempre lembrando das manutenções, porque as manutenções são sempre deixadas de lado e isso é uma prerrogativa importante. Eu vim do pós-obra, né? Então eu sei muito bem como isso é importante não deixar acumular. Ou seja, a tua dica dourada é que cada prédio o síndico consiga entender os anseios daquele microcosmos, daquele pequeno mundo e que não tem receita de bolo, que cada prédio tem que ser customizado, é isso? Isso, a gente tem uma receita de bolo, digamos assim, básica, né? Que a gente sabe que a gente tem que ter aquela espinha dorsal, uma ótima palavra para você poder gerir o prédio, mas eu entendo que as prioridades às vezes mudam, né? Tem umas que... E também, acho que a construção de cada prédio também faz com que a previsão orçamentária seja maior ou menor, porque dependendo da forma que o prédio for construído, também você tem um perímetro maior ou outros desafios do bairro, enfim, que daí também mexem com a previsão orçamentária e com os anseios da população daquele condomínio. Perfeito. No teu caso, que você veio da hotelaria, você se formou em hotelaria, e inclusive fora do país, né? Aonde que foi? Na Suíça. O que eu percebo hoje de mudança de comportamento dos moradores? No passado, o morador queria um lugar que funcionasse direitinho e que ele pagasse um condomínio barato. Hoje em dia, as pessoas querem ter uma experiência de morar. E elas querem quase que morar num hotel, mas pagando barato. Então, qual é o desafio? Como que você consegue mostrar para as pessoas que aquele nível de serviços significa um boleto mais alto um pouquinho, mas que é absolutamente proporcional ao que eles querem. Você consegue fazer isso? Nem todos aqueles desejos que eles querem ter são factíveis, né? São possíveis, porque acabam ficando mais caros mesmo, mas a partir do momento que a gente consegue implementando aos poucos os serviços, a gente vai conquistando a confiança e a percepção de que aquele serviço é importante. Então, assim a gente consegue ir administrando. Tem que ter bastante treinamento, né, para que as pessoas mantenham aquele padrão de serviço. E aí a gente consegue gerar uma boa experiência, que é o que as pessoas estão buscando mais. Está virando quase uma cidade, né, alguns condomínios, e tem os serviços como se fosse de hotelaria, porque tem muitos que viram clubes, né? Então você acaba tendo que ter uma equipe à altura para poder dar esses serviços e proporcionar essa boa experiência para todos, né? Vou te contar uma história recente minha. Eu fiz a implantação de um empreendimento que são 2 torres. Uma torre residencial chiquérrima e outra torre, um hotel chiquérrimo.
É a primeira operação deles aqui no Brasil. E quando eu vi a previsão orçamentária, porque justamente os moradores da torre vão ter acesso aos serviços do hotel, como se eles morassem num hotel. Quando eu vi a previsão orçamentária, eu falei, eles vão dar pulo dessa altura. Eles não vão aprovar, tem que mudar essa previsão. E a moça da incorporadora falou, Márcio, eles estão preparados para isso. Eles esperam, isso fique tranquilo que vai aprovar. Eu falei, não vai. Logo de sair desse boleto de condomínio, falou, vamos ver, na hora, se surgir alguma dúvida, a gente muda. Caterine, foi aprovado em 2 minutos, era o que eles esperavam mesmo, então é uma experiência de hotelaria, tudo bem, altíssimo padrão, tal, mas fiquei surpreso, viu? Às vezes a gente não acredita que a gente vai conseguir passar, porque a gente já vem com aquela, principalmente implantação, você já chega aqui, não, tem que ter, porque a pessoa vai passar pela obra, ainda um monte de coisa, então você já, não, vamos segurar, mas a gente percebe que quando eles vêm com essa expectativa, fica mais fácil de você poder convencê-los com relação ao custo, né? E é o que eles esperam, né, ali pro dia a dia. Eu vou te contar uma história de um empreendimento que você participou, inclusive, lá no Cidade Jardim, aquele em cima do shopping. Sim. Em algum momento, eu virei síndico lá. Síndico profissional. E eu, ingenuamente, eu quis rever a previsão orçamentária e acho que eu fui, talvez ingênuo mesmo. E eu falei, puxa, eu vou gerar uma economia para eles. Aí eu fiz um estudo, uma reengenharia e na minha visão, dava para cortar ali um posto de concierge, que era uma moça que ficava ali para receber as pessoas que vinham com as compras do shopping e que ajudava ali a marcar uma massagem, que ajudava. E eu falei, puxa vida, eu acho que o gerente predial pode cuidar disso. E eu levei essa opção. Quase que eu apanhei. Eles falaram, olha, essa moça aqui não sai daqui por nada. E aí eu errei feio, eu não fiz a leitura, né? Eu falei, não, tá certo, ela fica, saio eu, falei brincando. E ela ficou, e era um gosto para eles ter aquela moça de concierge. Ela tinha pouquíssimo volume de trabalho, mas eles estavam satisfeitos. Afinada com o grupo. Exato, era uma coisa que era um anseio e uma, no padrão, na visão deles, uma coisa que precisava ter para quando chegasse visitas, pudesse abrir a porta do elevador e fazer toda uma recepção e aí cuidar dessas pequenas coisas, de receber flores, esconder antes da esposa chegar, para essas coisas de... Exato. Então acaba sendo que... Confortos que eles estão acostumados. Exato. E então estão dispostos a pagar o preço. Então, esse detalhe de você entender o que aquele público quer faz uma diferença enorme, depois até para a sua forma de tocar o prédio, né? Porque você vai se adequando e se adaptando. Então, acho que acaba dando certo quando as expectativas são as mesmas. Nós falamos ontem, Márcio, numa palestra que a gente estava dando aqui, né? Que a gente fala, nós somos experientes no ramo, nós sabemos o que o nosso cliente quer. Mas, na realidade, a grande magia, a inteligência hoje é ouvir e entender o que o cliente quer dele, ouvir dele. Sim. E não achar que você sabe o que ele quer. Pois é, a casa Porque às dele vezes lá, a gente né? A acaba gente tá cuidando da casa dele. É. É isso, o Luciano, eu acho que pode falar com maestria. Bem-vindo, Luciano. O Luciano tem um sobrenome ilustre. É Luciano Gandra. E aí a primeira pergunta que todo mundo faz, o que você é do Gandra, que é um advogado famoso? Doutor Ives, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. É uma grande satisfação aqui poder participar. Essa troca de ideias, rever grandes amigos e amigos antigos, né? A gente sempre tem a oportunidade de trazer para esses grandes eventos e parabéns ao Secov aí pela organização também. Mas, indo à pergunta do meu grande amigo Márcio, amigo das antigas mesmo, meu colega de profissão também de longa data, Dr. Ives, ele é primo da minha mãe, né? Um grande tributarista, um grande jurista, super respeitado aqui, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Então, essa é a história do parentesco. Tem, né, DNA, tem um pouquinho de DNA, né? eu gostei de uma vez, numa reunião, falaram que eu tinha pedigree. É verdade. Gosto disso, né? É verdade. Efetivamente, para mim, realmente é uma grande honra, uma grande oportunidade também de trazer sempre o nome dele, é um nome muito aclamado aqui no Brasil, respeitado, sem dúvida. Sim. Agora, Gandra, você sempre foi um bom advogado no escritório de advocacia. Como que você migrou? Como que você virou síndico profissional? Às vezes eu me pergunto também por que eu fiz isso, né? Mas, onde eu tava com a cabeça? minha esposa fala que eu sou maluco, mas assim, já acostumou já de longa data. E foi engraçado que eu não imaginava o que era o direito condominial. Era algo que para mim era realmente novo.
eu fui trabalhar na Ubert, né, como advogado. Na época que a Ubert, ela fazia praticamente todas as grandes implantações de São Paulo, né? Ela, a Lelo, a Itambé, eu acho que eram as 3 grandes maiores. Tinha a Graich também, que também é uma empresa mais antiga. E eu aprendi muito, porque foi quando a Gafisa veio para São Paulo, era implantação atrás de implantação, condomínios maravilhosos, antigos, né? Que hoje são antigos. Mas me deu muita vivência e é algo que você ganha essa experiência e ela torna-se valiosa, porque eu vejo que essa experiência de viver em condomínio, direcionar e o aspecto legalista também até da formação ajuda, traz essa segurança, traz essa tranquilidade. E eu recebi o convite de uma incorporadora. Agradeço também a Trisul, que acreditou há 13 anos atrás, o primeiro condomínio que eu implantei. Foi um desafio grande, porque eu sempre atuei como advogado para condomínios, incorporadoras, administradoras, e me fizeram um convite. Assuma um condomínio como síndico profissional. Falei, que loucura é essa? O que é isso, né, Márcio? E eu aceitei o desafio. Era algo assim que eu sempre gostei desse tipo de desafios. Tinha uma condição de um bom relacionamento com a incorporadora e eles tinham algumas preocupações e eu aceitei. E para minha grande surpresa deu muito certo. Fiz muitos amigos até no condomínio e trouxe um pouco, que a Caterine mencionou, a leitura de entender o perfil do condomínio, trazendo muita segurança na questão dos direcionamentos, porque o que a gente percebe, o pessoal quer isso, o salvador da pátria, que você chegue no condomínio e não possa errar, você direciona e aquilo, não, mas o síndico disse que é assim. Mas, Gandra, você tem um negócio de escala, né? Porque você começou síndico de um prédio, 2, 5, 10, hoje você é síndico de um monte. Sim. Você consegue se envolver pessoalmente ainda? O que eu faço? Eu tive uma estratégia de trazer gente muito boa para a equipe. E também o conceito da sociedade de advogados, eu não tenho preposto. São associados. Na verdade, eu trouxe sócio, consta do contrato social. Perfeito. Então é algo que... Sempre o condomínio fala com o dono, né? Sempre com o dono. Isso é interessante. Então foi uma situação diferenciada que, obviamente, eu abri mão do lucro que eu poderia ter de forma exclusiva, com uma carteira mais restrita, e optei por isso no sentido de ganhar escala. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Porque a principal reclamação é essa. Mas vem um preposto aqui, o dono da empresa nem conhece o nosso prédio, pronto, tá resolvido. Então eu trouxe esse modelo, tem dado certo, para justamente dividir as responsabilidades e entender qual que é realmente essa leitura daquele condomínio. Porque de repente vai ser a Francine, vai ser o Marcelo, vai ser o William, a Jaqueline, a Denise... E somos em 7 sócios. Até é algo que eu trouxe isso, muitos colegas falam, poxa, mas me explica melhor isso. Até no sentido que chega um momento da vida que o síndico começa a ficar cansado também. O síndico é gente também, Sim. né? Tira férias, vai ficar doente. Precisa viajar. Quantas vezes eu viajo com a família, estou fazendo assembleia online, que as assembleias online trouxeram esse facilitador. Isso foi um benefício do Covid que todo mundo ganhou muito. O que eu vejo até entrando diretamente no cenário da importância do síndico, né? E hoje em dia os síndicos profissionais cada vez mais estão aumentando, porque ninguém quer mais ser síndico morador pelo grau de responsabilidades, pela demanda, pela indisponibilidade, chamado WhatsApp, que eu acho que isso arrebentou a vida dos síndicos de uma forma Grupo geral. de WhatsApp de morador, não dá. E de certa forma a gente percebe que a experiência e esse profissionalismo ajuda a ganhar escala, ganhar mais condomínios até mesmo. A gente faz muita dado para nós. Antes da pandemia, Márcio, eram menos de 15% dos prédios geridos por síndicos profissionais. Atualmente, mais de 40%. E acho que a curto prazo quebrou essa barreira e agora a quase tendência... metade já. Impressionante. E quais os desafios jurídicos que você enxerga na gestão de condomínio hoje? No passado, era o clássico, né? Inadimplência, que caiu muito, vazamento, que hoje em dia, né, a construção civil está muito mais moderna, a gente consegue resolver fácil, barulho, que... Hoje não, hoje tem desafios mais jurídicos, né? Sim. Destaca algum ponto que você acha que é um desafio jurídico para a gestão do condomínio? Eu acho que eu considero 3 pontos de muita importância, né?
O clássico é que é a inadimplência, porque obviamente também... Está sob controle, né? E hoje tem empresas até que fazem garantia de crédito, que é uma certa inovação. Em São Paulo ainda teve um pouco de resistência, mas isso ajudou bastante. Isso eu estou falando de condomínios mais econômicos, condomínios de alto padrão é mais difícil. Mas hoje eu percebo que 2 aspectos importantes. Responsabilidade civil, de uma forma geral. Então hoje, desde situações com acidentes, situações que envolvem o seguro, hoje um seguro mal feito, depois um carro que custa R$1 milhão, o portão amassou o carro desse, de repente a pólice de cobertura era 100 mil. 100 mil não dá nem para pagar o teto solar do carro. Então assim, responsabilidade civil, eu acho que isso foi algo muito importante, que tem que ter uma atenção. E LGPD. Dados sensíveis de condomínios, hoje a gente sabe que a regulamentação ainda não atingiu diretamente condomínios, mas hoje, com a velocidade de informação, WhatsApp, alguém faz uma gracinha com uma imagem de uma área comum, se isso não tiver uma devida reprimenda, um cuidado com banco de dados, cadastro de condôminos, isso tem questão de segurança, criminalidade. Então, Cabeça de advogado, né? LGPD Você vê, é algo que a gente sempre tem um cuidado grande. Cabeça de advogado. Eu vou falar, eu sou advogado de formação, mas tô meio enferrujado, mas hoje, para mim, o maior desafio jurídico nos condomínios é a questão de Airbnb, de locação por hospedagem. Esse, para mim, pode proibir, pode liberar geral, polêmico, né? pode restringir. Quem que decide? Tem que ter assembleia, não tem que ter assembleia. Esse, para mim, é o assunto mais duro hoje. Quando o empreendimento já é pensado para concebido, ter, né? já é concebido dessa mais forma, é fácil. mais tranquilo. Mesmo que assim ainda tenha essas diferenças, porque tem sempre alguém que comprou e não sabia, enfim. Mas quando não tem, é sempre um desafio essa alocação de curta Nós tivemos temporada. uns problemas nesses prédios que foram concebidos para serem estúdios e apartamentos grandes, foi vendido com essa imagem. Não, são vidas totalmente separadas. Só que no dia a dia, quando você começa a ver, a entrada é única, depois separa. Garagem, área de garagem. Então começou, pode usar academia, não pode. Então os conflitos aumentaram muito nesse perfil de Sim. prédio. Então, a ideia é perfeita, mas acho que houveram falhas nesse início na concepção da concepção de algumas incorporadoras. Acho que eles aprenderam com isso. A gente está vendo os prédios novos agora já estão bem melhores, né? Mas essa separação total do que é a entrada de um para o outro em termos de segurança, eu acho que é fundamental. Não, e o pior, são decisões diferentes conforme o estado do Brasil. Então, você vai na região do Sul, que é aquele tribunal mais Liberal, arrojado, liberal, e outros mais conservadores. Como e aí São Paulo. sobe para o STJ, STF, e ainda se perguntar qual que é a oposição. Ele depende. Não está pacificado ainda, né? É um assunto E tem um novo. conflito também de investimento, né? Você gasta dinheiro num apartamento de 250 metros quadrados, gasta alguns milhões de reais, quer morar bem com sossego. Aí os estúdios, o cara investiu um valor bem menor e ele não vai morar lá. O que ele quer é ver no final do mês quanto sobrou. E olha que a gente estava aqui, antes de entrar aqui para fazer nosso bate-papo, eu e o Gandra, a gente estava conversando com o Newton Savieto. Newton Savieto, para quem não... É um síndico das antigas. Acho que ele é síndico há uns 30 anos. É um dos primeiros, um cara bacana. E ele falou, Marcião, tô numa saia justa. Hoje à noite, eu tenho uma assembleia num condomínio. Ele contando agora. Eu tenho assembleia num condomínio de alto padrão. São 17 apartamentos, um por andar. E tem um morador que faz Airbnb, mesmo sendo alto padrão, e a assembleia é para ver se proíbe ou não proíbe. Eu falei, olha, a tendência é proibir, porque nesses condomínios não combina muito, mas você vê, é curioso a gente falar, o mais simples pode, o mais chique não pode. E ele vai ter uma assembleia hoje. 14 unidades, fizemos assembleia, a moradora que estava explorando acabou aceitando, falou, olha, eu tenho só 2, 3 reservas já programadas, não queria furar. E depois eu Vamos deixar, mas depois eu paro. Ok. Mas foi uma surpresa para mim, porque realmente se ela falasse, não vou, eu acho que a briga ia ser... E a briga ia ser no judiciário, e às vezes né? não é nem o conceito, às vezes é a pessoa que comprou e aí vende para a pessoa. E aí eu sempre falo para meus filhos, né? Quando for comprar o seu primeiro imóvel, leia a convenção. Pelo amor de Deus, antes de comprar. E carro elétrico não é um problema jurídico carro elétrico também? é um problema. É um problema jurídico hoje, né? Porque o síndico morre de medo de aprovar a obra. É um negócio necessário. Tem que ter, não adianta. Você vai nos prédios, começa... É uma realidade. Só que aí, o bombeiro, não tem... Mas eu levo para a dúvidas ainda. Assembleia, Marcelo, porque eu tiro a responsabilidade, Exato. porque é uma decisão difícil. Tem questão bombeiro,
tem as montadoras, fabricantes de veículos, tem a indústria da construção civil, tem uma série de aspectos que não cabe ao síndico entrar muito muito técnico, direto. né? Então, tipo, vamos compartilhar o risco em assembleia. Eu acho que é uma forma, todo mundo ciente. Se o quórum ainda está bem discutível, né? Se precisa ser quórum qualificado ou um item específico falando da necessidade, se é segurança, então vamos colocar. Mas eu vi que passou muito filminhos na internet, os antigos, explodindo bateria. Isso não existe. E nosso colega técnico aqui, ele falou, gente, a bateria de um carro elétrico é 60 vezes mais seguro do que um carro a combustão. Claro. Acho que os desafios também são, tipo, a cobrança, né? Então, fazer as instalações de forma adequada. O cara falar, eu vou pagar a gasolina dele. Imagina, e os custos são super baixos, normas né? técnicas de segurança para elétrica, elas já existiam e sendo cumpridas, colocar lá os disjuntores de proteção, tudo, o prédio está seguro. O que precisa é a divisão de despesa, porque muitas vezes as tomadas pelas incorporadoras foram ligadas na ADM, na área comum. Exatamente. Né? Ah, e não aí tem como também ver não o é consumo, justo, né? né? Eu pagar A gasolina do outro. a energia do Mas outro. olha, né? mas olha como esse assunto é difícil até para administração pública. Esses dias aqui em São Paulo, chegaram os ônibus da Ecofrota, que é uma frota toda de ônibus elétrico. Os ônibus estavam tudo parado, empoeirados. Aí foram cobrar a prefeitura, tudo. Aí a prefeitura não conseguiu, porque não tinha ainda os carregadores. Aí a Enel falou que não foi pedido, e aí ficou esse empurra-empurra da prefeitura com a Enel, e os ônibus lá parados, sem a população usar. Então imagina no condomínio, que não tem um prefeito, né, que todo mundo vota, todo mundo resolve, depende da Enel também. Eu então, acho que a decisão de assemblear sempre é a melhor, né? Porque daí a gente, além de compartilhar, risco, mas aí surgem ideias e a gente leva propostas, né, que nem tem algumas empresas aqui que podem trazer soluções, dependendo da forma que foi entregue pela construtora, né? Consegue fazer balanceamento, porque não tem energia suficiente. Se todos quiserem colocar carro elétrico, não teria energia suficiente. Então ele faz o balanceamento. Gente, mudando de assunto, e tecnologia? O que ela te ajuda? O que te atrapalha? Como que você usa a tecnologia como sua aliada para a gestão dos condomínios? Eu nunca fui muito tecnológico, mas sempre apoiei tecnologia. Então, eu fui um dos primeiros escritórios de ter computador no escritório, fui um dos primeiros a ter computador em casa, mas não morro de amores pelo sistema. Mas é uma ferramenta necessária, primordial para a gente agilizar. A gente vê sites das administradoras hoje muito mais leves, muito mais rápidos, a gente consegue consultas eficientes, intuitivas. Então, o pessoal não usava, porque era um negócio só para abrir aquilo lá, se cadastrar. Hoje em dia você entra fácil, app, isso tem ajudado muito Tudo digital, né? Todo o balancete digital, isso faz. A gente, além das ferramentas da administradora, eu vejo que no que tange segurança, teve um desenvolvimento anos-luz, né? Controle de acesso facial, tag veicular, a questão dos sensores que você consegue fazer medições. Então, problema de falta de água, você tem toda essa parte de tecnologia, criar uma facilidade preventiva para evitar maiores problemas. Os equipamentos de segurança ficaram muito mais baratos e acessível, né? Antigamente você falava, isso aqui é só para o prédio de bacana. Hoje, qualquer prédio de classe média tem condição de comprar. Hoje em dia é facial em elevadores, Sérgio. O que tem top de linha no mercado disponível, né? E na questão de atas e assembleias também tem toda a questão da inteligência artificial para ajudar a gente a sair na hora. Vocês já usam? Isso ajuda muito. Na verdade, ata de eu tenho reunião. desconhecimento. Precisa ler de novo, porque sai umas besteiras, mas ajuda muito. Gente, eu vou contar, eu tô fazendo fofoca aqui, mas é só para contextualizar. Eu falei do Newton. Agora, no caminho, eu precisava mandar uma mensagem para um síndico que todo mundo conhece, que é o Rodrigo Lobo. E eu peguei e mandei uma mensagem no WhatsApp dele. Fala, Rodrigão, tudo bem? Preciso de ajuda num assunto. Aí veio uma voz de robô. Olá, aqui é assistente do Rodrigo Lobo. Se o seu assunto é urgente, favor ligar para a minha secretária, fulano de tal. Caso contrário, mande um áudio aqui que eu vou te ajudar. Aí eu falei, caramba. Até comigo. Que esquisito, né? Mas tem um robô me respondendo. Aí eu peguei, segui a instrução, mandei um áudio. Falei, Rodrigão, tô com um problema lá num prédio em Campinas, assim, assado, preciso da sua ajuda, se puder me liga. Aí o robô respondeu, olá, realmente o prédio de Campinas é um assunto delicado, precisamos conversar. Assim que possível, o Rodrigo Lobo irá te retornar. Eu falei, caramba, meu, eu quero falar com ele, me deu uma aflição, mas o robô foi desenrolando o assunto, mas em algum momento eu vou ter que falar com ele. Sim. Então, assim, me causou amor e ódio, assim, eu falei, poxa, me respondeu na hora, mas ainda assim eu
Mas é Tem uma pessoas realidade, que né? aceitam super bem essa É. condução. Acho e que tem depende do outras assunto, que querem Sérgio. acho que falar com a depende do pessoa. assunto. Não tem Eu jeito, dou um né? exemplo. A pessoa quer uma segunda via de boleto. A pessoa quer saber, queria uma cópia do plano de obras. Aí essa robotização funciona super bem, porque não tem aquela questão da urgência. Mas ainda o IA, ele não vai conseguir saber Não. o que é urgente e o que não é urgente. Não, de jeito nenhum. De jeito Não, e nenhum. a nossa disponibilidade sempre vai continuar. A gente sempre vai ter que estar disponível para poder atender aqueles que querem falar com a gente, né? Então, ainda tem isso muito. Então Isso- nós vamos aprender ainda, né? Nós É. vamos usar muito ainda. Não, e a Assembleia Virtual, né, Márcio? O que ajudou a Puxa Assembleia vida. Virtual, A Assembleia Virtual esses ajuda prédios muito. enormes, a Puxa. gente fazendo agora a Reuniões de Assembleia Virtual conselho, né? aberta em Tudo que- caráter Nossa. permanente, viabilizou conseguir quórum de assuntos que seria impossível Sim. numa Assembleia Ô, presencial gente, eu em faço condomínios assembleia. grandes, né? Ontem até brincaram comigo, ontem eu fiz uma assembleia e aí tinha um potinho de amendoim do meu lado e um negocinho assim com chocolatinho. E durante a assembleia eu comia amendoim, tudo. Aí alguém falou, ô Marcião, tá bom aí o amendoim, não sei o que lá. E é um negócio, então, você tá em casa ali, fazendo uma delícia, mudou. Mudou muito nossa Nossa, vida às pra vezes melhor, você, né? vai de uma reunião para Contrato outra, né? Você digital, já assinatura ganha tempo. digital para contrato, a declaração de não assinatura. tem Nossa, mais Nossa, devedores. a assinatura né? ajuda Nossa, muito. Eu ajudou lembro uma vez eu muito. fui levar um filho meu que foi estudar fora, eu fui lá e tinha que assinar um documento antes, né, da pandemia. Eu tive que ir lá na faculdade, imprimir o documento, Aí vai no assinar, cartório, vai- reconhece firma, Nossa, uma puxa confusão. vida. Hoje em dia Hoje tem o tudo muito certificado mais lá simples, que você certificado assina, digital. é muito legal. Facilita Essa muito a parte vida. ajudou. Essa outra aqui que eu contei do Rodrigo, essa eu tenho medo, mas eu sei que não tem como fugir para Sim. assuntos que são praticamente do cotidiano e que não dependem de explicar uma história triste, Sim. né? Funciona O bem. workshop que eu fiz ontem aqui dentro do Enacom com o Rodrigo Lobo foi exatamente dando esse foco, né? Caramba. Esse meu trabalho pessoalista, que as pessoas gostam muito, mas tem um limite de quantidade. E o o outro... Rodrigo conseguiu montar uma estrutura que ele conseguiu crescer muito, escalar, né? Mas tem toda essa tecnologia apoiando o trabalho dele que eu acabo fazendo de uma outra forma. E o resultado, na teoria, é o mesmo, né? Fidelizar o cliente. Sim. Perfeito. E também funciona muito bem quando a gente precisa buscar um assunto, né? Uma coisa que você não tem lá rápido, você já pega e você já consulta e você já consegue a informação muito rápido. Então isso também acho que ajuda bastante. Você pega um regulamento interno, precisa fazer aquela notificaçãozinha rápida para o morador, que você não pode perder o time, né? Aí você pede para a administradora, a gerente está almoçando, tá 5 não sei o dias. que lá, demora uns dias, não é isso? Você pega Ele já fez outra Você pega o IA infração. na Exato, hora, né? Em segundos você tem a minuta Vai da bem, carta vai e bem, já o manda. texto é bom. Né? Na verdade, assim, o que a gente está operacionalizando no escritório? E eu sou analfabeto de chat GPT. Estou aprendendo. Eu sou aquele mais raiz no escritório, pessoal. Eu já fiz 50 anos e o pessoal me chama já, né? Eu sou o sênior do escritório, né? E o pessoal tudo mais novo, com aquele apetite de tecnologia e chat GPT. E tem ferramentas que criam assistentes, até mesmo, para determinada função. Então eu consigo deposito o regulamento, convenção, as atas e dou a infração. Já sai a minuta. Exatamente. Pronta, questão de segundos, e você já manda para a administradora, já pronta para ela simplesmente Caramba, você enviar. comecei a usar. Precisa dar uma revisada. É impressionante. Acho que impressionante. revisar. Que legal. revisar É sempre absurdo, bom. ou seja, os 5 dias dias para segundos. Que legal. segundos. Muda Que legal. muito. Ó, isso gente, realmente último agiliza assunto muito. pra gente tratar aqui é uma coisa que eu sempre achei que era função, talvez uma das mais importantes do síndico para o sucesso da gestão, que é mediar conflitos. Eu sempre me considerei um síndico mediano, um advogado mediano, mas sempre me considerei um ótimo mediador de conflitos. E aí eu sempre conto uma história. Essa é uma história que não tem um pingo de exagero. É exatamente do jeito que ela aconteceu. E a partir dela, eu sempre falo para as pessoas como fazer uma boa mediação. Eu estava num condomínio que eu fui síndico durante muitos anos, lá na Vila Romana, na Lapa, e tinham 2 vizinhos que absolutamente se odiavam, se matavam e xingavam muito um ao outro por conta de barulho. Um morava em cima, outro morava embaixo. E era assim um negócio que não tinha solução. Eu já tinha colocado todo mundo para conversar, deu confusão que eu tive que apartar, eles não podiam ficar no mesmo ambiente, não podiam pegar elevador juntos. E aí eu falei assim, puxa vida, eu preciso fazer uma mediação, mas é uma mediação diferente. Aí eu fui no cara do andar de baixo e falei, escuta, meu irmão, o que te incomoda tanto?
Aí ele virou e falou assim, não, porque essa mulher aí de cima, ela não tem consideração nenhuma, ela faz barulho de madrugada, é um horror. E eu falei, pensando, né? Eu falei, eu vou me aliar a ele. Eu falei, puxa vida, não é fácil, né? Você tem razão, puxa vida, ela é muito sem noção. Deixa comigo que eu vou conversar com ela vai maneirar, você confia em mim, mas não briga mais, sem baixaria no grupo aí, vamos tratar isso ali de um jeito mais elegante, confia em mim, eu tô com você. Aí eu fui lá na moça de cima, ela falou, esse cara de baixo é um louco. Ele é louco, ele tem sensibilidade exacerbada. Cai uma coisa no chão, ele já passa a mão no interfone. Ouvido de tuberculoso. Aí eu virei pra ela e falei, não, ele é louco mesmo. Ele é meio xarope da cabeça, você tem razão. Imagina ter um vizinho desse que reclama de tudo, que horror. Eu falei, confia em mim, ele vai reclamar menos. Dá uma maneirada também, tenta não provocar ele. Às vezes eu sei que você não provoca, mas ele acha que você provoca. Falei, confia em mim. Ele é louco mesmo, tá certo? E aí, eu me aliei aos dois, e como num passe de mágica, tudo melhorou, porque os dois se sentiram acolhidos. Eu falei, olha que jeito genuíno de fazer mediação, de mentirinha, mas de verdade. E foi um jeito, eu sempre conto essa história, porque foi um jeito que eu criei próprio. Óbvio, às vezes uma parte tem muita razão, e a outra tá muito errada, a gente tem que tomar partido, mas às vezes... é só carência. É só ouvir, né? Às vezes eles Ouvir. querem isso. Então... Mas a gente fala, né, Márcio? Aqui no Secov a gente brinca que começava os 3 Cs, né? Agora já chegamos a 5 Cs, né? Carro, criança, cachorro, cano e calote, que seria o inadimplente, né? Então esses conflitos são reais e todo dia acontecem. Puxa então, vida, você... e tudo E nem em sempre tudo nessa em condomínio ordem, né? com C, e tudo termina em conciliação com C. Tá né? vendo? Mas você precisa tratar, porque você imagina um conflito com um pet. Para muitas pessoas, para mais de metade das famílias que moram em condomínios, tem um pet em casa, né? Que cuidam como filhos. Então você precisa tomar muito cuidado a forma de tratar isso e tem que olhar com atenção e procurar uma solução. Às vezes a pessoa fala assim, meu cachorrinho é super sossegado, ele não faz nada do que estão reclamando. Eu falo, mas a senhora não percebe, a senhora sai para trabalhar cedo e aí ele fica chorando de tristeza, de frio, de fome, a gente não sabe, mas ele uiva, atrapalha realmente a família. Então, você talvez deixar ele com alguma pessoa, né, passar aqui durante o dia, não sei, alguma coisa. Aí ela mudou, começou Deixa a levar... uma peça de roupa com o cheiro do dono. Começou a levar para casa da irmã, não sei o quê, acabou o problema. Então, você tem que ser sensível, porque quando você manda uma notificação escrita, aquilo lá é um gelo, é uma pedra de gelo. Né? Quando você está tete a tete olhando para a pessoa, é aquilo que você falou, me dá um voto de confiança. Vamos tentar diferente, vamos pensar diferente. Vamos é quase que um apelo emocional que a gente... Isso tem que aprender a ouvir muito, Como né? que você Porque faz? a experiência de cada um, cada um teve uma experiência anterior, às vezes com aquele assunto, e aí você não tem conhecimento. Então você tem que ouvir muito e ser muito empático, né? Porque cada um tem a sua experiência. E acho que esse caminho de ouvir os dois lados e tentar fazer uma conciliação sempre é o melhor, nem sempre dá certo. Você tem saco né? ainda de fazer isso? Tem paciência? Tenho bastante paciência. Eu tenho menos que paciência bom. em casa Tem, com meus filhos do que com meus condôminos. Você ganha, no final você ganha. Porque você imagina se esse negócio se desdobra, vai para a área jurídica. É anos de briga lá. E às vezes a gente perde, né, Márcio? Às vezes a gente percebe que que não deu certo dá, e às vezes, não é, e às vezes você até milagre não dá sai pra do condomínio fazer, porque você fala realmente não conseguir conciliar e realmente milagre não tem como fazer, né? O fato de ter formação jurídica te ajuda nesse ponto? Bastante. Eu acho que até aquela carência, como se fosse um juizado especial de pequenas causas, eu brinco, que eu fazia conciliação também no Fórum de Santo Amaro. Então, no meu período de estagiário, eu acompanhava uma vez por semana os juizados especiais. Então, aquilo te dá e de todos os tipos de discussões, né? E vizinho, então, era de lei, né? E isso traz realmente um pouco de bagagem para entender o termômetro daquela discussão, o que é razoável, o que não é, o que está dentro da lei, que aí você já explica. Porque assuntos clássicos, barulho, cachorro, vaga de garagem, sempre, e esses clássicos, por mais que seja um pouco batido, sempre volta. E aí todo mundo está certo, e aí você tem que tentar chegar na conciliação. Olha, compra uma pantufinha,
para andar, o vizinho de baixo, de repente, antes de pegar o cabo de vassoura e bater no teto, né, que é o clássico também. A gente teve uma experiência juntos, né, Márcio, que o Márcio conseguiu pôr para fora um morador proprietário do condomínio, porque ele realmente não se ajustava a nada, não tinha o que o Márcio pudesse fazer. Sim, era um sociopata, mas é o limite do oposto, né, mas assim, acontece também, né. De comportamento antissocial, aí não tem conversa, não tem muito diálogo, aí às vezes é polícia até, né. Sim. Tem muito caso, você sabe que eu sou o rei do 190. Tem muita coisa que o porteiro fala, é 190. Eu ia falar isso, exato. você chega num limite que só a polícia realmente vai poder... Mas só que eles não querem chamar, querem que o síndico chame. Então ele liga pra você chamar. Isso. Já perdeu. Você sabe que esses dias eu tava com um caso concreto, até falei na Rádio CBN, contei esse caso. Briga de marido e mulher. Ela tinha uma medida protetiva, só que ele morava lá. E ele não podia se aproximar dela. E o cara chegou na portaria e falou, eu vou entrar, meus documentos estão lá, minhas coisas estão lá. E o cara falou, tem a medida protetiva. Ele falou, não, mas é minha casa, eu preciso pegar meu computador, preciso pegar minhas coisas. Não, aqui você não vai entrar. Aí o porteiro ficou, eu falei, 190. Chama a polícia vai resolver se o cara sobe, não sobe. Não é a gente, é 190. Então, tudo bem, às vezes a polícia não vem, demora, mas... Enquanto a polícia não chegar, não vai entrar. Eu tive um caso emblemático, um condomínio... subsíndico e o conselho, o subsíndico era DJ. E eu entro, eu às vezes não sei se sou masoquista, mas eu entro no grupo dos síndicos do bairro, para questão de troca de informação, segurança. E eu tinha viajado, era um feriado, e daqui a pouco nesse grupo, que absurdo, prédio tal, o cara colocou neon em toda a fachada, tal. Ou seja, o subsíndico fez aquela festa no prédio, convidou todo o conselho, e todos os vizinhos do entorno, praticamente todo o grupo mais barulhento do condomínio estava na festa. Em resumo, todos os demais síndicos mandando foto, cadê o síndico do condomínio e tal? Aí, sou eu, falei, putz, eu olhei, nossa, sou eu. Aí é um 90, aquela loucura toda, pedi alguém da equipe para correr lá e saí multando. Multei praticamente o corpo diretivo inteiro. Nossa, não tinha falei, gente, desculpa, sou teu amigo, mas não dá, não tenho como não fazer nada. E às vezes você faz o certo e perde o prédio, né? Isso que é duro. Não, e às vezes você avisando, o que eu gosto muito de fazer, mesmo quando vou notificar, eu ligo e falo, olha, aconteceu isso, e você vai receber uma notificação. Tem gente que gosta desse contato. Tem gente que não, mas eu acho que a gente ajuda faz parte. Porque as pessoas, nossa, tá bom, olha, aí ele até recebe a notificação de outra forma, mas ele corrige a falha, porque ele percebeu que houve um cuidado que não foi só notificar, né? Então, acho Agora, muitos conflitos acho que a gente pode evitar com uma comunicação melhor. Sim. Quantas informações já existem, a regra já existe, mas a turma é preguiçosa para ler. Ninguém lê, então, né? mandar uma comunicação com aqueles principais assuntos que dá BO. Eu gosto do elevador, eu acho que funciona bem. De aviso, um elevador, uma comunicação objetiva, resumindo os principais pontos de cada assunto que é polêmico no prédio. Isso tem ajudado muito. Eu tenho um prédio... Pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar que às vezes um grupo de WhatsApp só de comunicação, aquele que a pessoa não interage, no grupo, ajuda. Você só põe o comunicado lá e eu todo mundo faço isso. fica sabendo. Tem um prédio que eu ainda sou síndico. Esse eu tenho uma moradora que é minha aliada. Ela participa do grupo dos moradores. É um grupo insano de mensagens que eu não participo como síndico. Mas tudo que eu quero falar para eles e que eu quero que as pessoas se unam ali para dar certo, eu mando para ela. Ela coloca meu áudio no grupo. Ela fala, pessoal, o Márcio mandou um áudio aqui, ele pediu para compartilhar. Aí ela põe no grupo, vira lá uma bagunça, depois ela me fala, Marcião, a aceitação foi boa, esse aqui não. Então, é quase que uma enquete que eu faço com a ajuda dela. Isso ajuda também, coisa uma boa legal ideia. de comunicação. Agora, um ponto que a gente vê também, nós síndicos profissionais, a gente tem que ter imparcialidade, né? Ser imparcial. Porque nós somos contratados para isso, porque a gente vê o síndico orgânico, por melhor que o cara seja, que ele tente ser justo, ele acaba tomando um partido de um lado de outro e fica aquela coisa de nós contra eles, e isso é um ambiente ruim. Então isso que a gente comentou, o cara pode ser meu amigo, eu entrei naquele prédio até indicado eventualmente por aquele conselheiro que acabou fazendo uma bagunça. Dureza da multa, igual ele fez, dureza. Mas você faz, olha, eu estou sendo imparcial, tá? A regra é clara, né? E vocês infringiram uma regra, então eu vou te notificar. E no fim, somos prestadores de serviço, né? Como administrador. Então a gente às vezes tem que falar, olha, outro dia eu fiz uma assembleia, já começou falando, a gente tinha que trocar você, administrador. Gente, fiquem à vontade, né? Nós somos prestadores de serviço, a gente acredita que esse é o caminho, mas se vocês entenderem que seja outro, né? Com o passar do tempo, as pessoas estão entendendo, viu? Tá mudando, devagarzinho, mas tá mudando. Gente, deu nosso tempo.
Passa rápido, né? Muito bom. Pedir para cada um dar uma mensagem final, falar um segredo, falar como que qual é o segredo para ser um síndico de sucesso, alguma coisa assim. Ou uma mensagem final. final. Ouvir, né, Sérgio? Eu ia falar isso, né? Primeiro, amar o que você faz. Se você não fizer com amor, tudo é uma obrigação, você já faz com má vontade, tudo isso funciona mal, né? Então, gostar do que faz é a grande coisa. Se o cara fala, você é louco, né? Meu cunhado fala, você é louco, eu não teria um cliente, porque eu já teria mandado todo mundo para aquele lugar, mas eu gosto, eu sou um cara paciente, então eu tenho o perfil de síndico, né? Então isso ajuda muito. Então tem nicho de mercado para todo mundo. Eu seria talvez um péssimo síndico para um condomínio de 500 unidades, que eu não gosto de bagunça, eu tenho que meter notificação todo dia. E eu sou um cara técnico, então um prédio grande, de alto padrão, que a gente faz as coisas acontecerem, o pessoal começa a enxergar. É o ganha-ganha, é o círculo virtuoso daquele empreendimento, o pessoal começa a ver resultado. Então, eu não faço milagres, mas um planejamento bem feito, o resultado aparece do outro lado. Perfeito. A segunda vez que ele fala da parte mais importante é planejamento, né? Ele é planejador. Engenheiro, né? Meu marido é engenheiro. E Não, você? eu acho que aprender a ouvir, eu acho que principalmente para a gente poder mediar, que eu ainda acredito, que nem você, que a mediação é o nosso principal papel, né? Mesmo até na questão financeira ou na questão jurídica, de inadimplência, qualquer coisa, né? A gente tem que saber ouvir. E eu acho que perceber o perfil de cada condomínio, que eu acho que isso é importante, né? Dentro da empatia, de ouvir e tudo mais, porque não tem uma fórmula igual para todos, né? Eu acho que cada um tem um... Eu acho que acrescentando, principalmente, dedicação, porque é um segmento que consome muito. Então você tem que gostar, você tem que efetivamente ter a leitura de cada condomínio, mas tem que ser dedicado. Eu acho que essa dedicação você consegue superar os problemas que todo condomínio tem, né? Porque depois, com experiência, profissionalismo, aí realmente acho que é uma receita de sucesso, porque aí naturalmente um indica para o outro, um indica para o outro, um indica para o outro. Eu não faço nenhum trabalho de mídia ainda, é tudo indicações, né? Eu prefiro ali o crescimento organizado, o crescimento estruturado. O Márcio conhece um pouco também da nossa história. E a gente entrega, a gente tem uma quantidade de reeleições muito grandes, então é sinal, e é mais difícil, porque você implanta e é reeleito, você tem que ganhar a confiança do pessoal e ainda Sim. ser reeleito é difícil. Mas você tem alto índice. A gente tem Eu bastante. achei muito bacana assim, ter 7 pessoas no time para dividir pensamentos e responsabilidade. Muito bom. Eu gostei da ideia também. Isso aí. É uma de boa. fazer esse formato. Só que tem que ser um cara que não é muito egocentrista, muito vaidoso, porque tem gente que gosta, não, eu sou o dono, é tudo do meu jeito, aí não dá. O jeito dele é mais... Todo mundo participa. Minha mulher me aconselha muito, né? Ela é sempre back-office, mas ela dá altos conselhos, né? E ela tem uma memória, ela lembra de tudo e fala, você fez aquilo lá, você ligou, você mandou, não faz isso, né? Então eu ouço bastante e tem funcionado bem também. Legal. Então esse freio e contrafreio é muito bom. Legal. Muito bom, bom. gente, então obrigado, valeu. Obrigada, Márcio, obrigada, Secovi, obrigada. Parabéns pela Acho que condução, foi muito Márcio. bacana. Acho que foi produtivo. Obrigada. Que legal. Então é isso aí, terminamos e vamos marcar outro nós 4, né? Ótimo. Obrigado. Boa, valeu. Muito bom, obrigada. Até. Valeu. Até logo.